Só alguns que dizem boa noite. Por que eu sempre digo isso, né? Porque esse sentimento, essa vibração me auxilia. E aí eu vejo que vocês estão me auxiliando. Inclusive, hoje eu trouxe só 10 folhinhas para nós estudarmos, mas eu achei que era muito pouco, porque o tema realmente é muito importante. Então eu peguei o Livro dos Espíritos, aí achei que também era muito pouco. Então eu resolvi pegar toda a obra do André Luiz. Então vocês hoje vão sair daqui mais ou menos, acho que uma meia-noite, tudo bem? Muito obrigado. Então assim, ó, no Livro dos Espíritos está dito, quando Kardec pergunta a espiritualidade, aqueles que nos vieram ensinar a amar, ensinar a entender Jesus. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Eles respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Então, meus irmãos, todos nós que estamos aqui inseridos e neste corpo que hoje nos serve de experiência, agora temos a certeza, através de uma lógica irrefutável, que se aqui estamos com a família que nos abriga, pelas necessidades da nossa evolução moral. Claro que todos aqui temos famílias espetaculares, nunca brigamos com ninguém, não é verdade? Tem um que não brigou, mas nós todos parece que é o contrário, né? Por quê? Porque essas desavenças naturais se dão por uma razão muito simples, principalmente através do nosso egoísmo, do nosso orgulho exacerbado, porque nós sempre temos aquela opinião formada, né? Que quando a gente pede alguma coisa, a gente só não pede, porque antes, quando a gente pede alguma coisa para alguém que está conosco, nós já queremos que ela obedeça, não é verdade? E se ela não faz, então a irritação já se declara de uma forma, às vezes, assintosa, às vezes de uma forma que leva horas, minutos, alguns meses, fica abrindo aquele abismo de desavença na família. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que os homens diziam a seu respeito? E ele mesmo responde: porque o homem do Filho virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, a colheita obrigatória, que é o tema, ou a cada um segundo as suas obras, ou a causa da lei e do efeito, são situações causadas por nós, suplicadas por nós, para vivenciarmos nas reencarnações necessárias à nossa evolução moral. A lei de causa e efeito, explicada de uma forma racional, por isso que o Espiritismo é tão claro para todos nós, que ele não nos diz alguma coisa e diz assim: o Adilson está falando, ou qualquer que seja aqui é verdadeiro, ou Allan Kardec está dizendo, ou André Luiz, ou Espírito Emmanuel, quem quer que seja que nos auxilie na caminhada. Se a lógica, se a razão do nosso pensamento não está de acordo, nós temos que fazer um estudo profundo para saber quem está com a razão. Por isso que a cada um segundo as suas obras é resultado de tudo aquilo que nós fizemos ou praticamos. E geralmente é dito também, né, que você só colhe aquilo que planta, não é verdade? Então, após 20 anos desenvolvendo suas descobertas, isso é para você ter uma ideia, tá? O Isaac Newton, ele publicou em 1687 Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O que ele falou? Nessa obra ele estabeleceu 3 leis fundamentais da mecânica, claro. A terceira dessas leis revela: a uma ação sempre se opõe uma reação igual. Então, quando nós estamos evoluídos moralmente, que alguém nos ofende, qual é a nossa reação hoje? Como é que estão vocês? Reagimos mais violentamente, com mais amor, com mais resignação ou com mais paciência? Então, esse é o estado emocional, moral de cada um de nós hoje que estamos aqui na Terra. Quando você pede por um filho: vai lá lavar a louça. Eu não vou.
Como é que você reage, mãe ou pai? Isso é o nosso estado moral. Tira a roupa molhada de cima da cama. Eu já te falei 400 mil vezes. Ah não, mas o meu cálculo é 600 vezes botar ela molhada em cima da cama. Como é que nós reagimos? Eu já te falei, esse sapato é complicado. Por que a gente tenta tanto modificar o próximo, principalmente aquele familiar que está conosco, e nós não pensamos em nos modificar, em alterar o nosso comportamento com todos aqueles que estão conosco? Então nós podemos concluir dessas palavras, que as palavras do Mestre Jesus, ele é o guia espiritual de toda a humanidade. Alguns de vocês já sabem, outros ainda não, mas vão saber agora, que ele não é só o guia espiritual, ele é o organizador do orbe terrestre. Ele, a convite da espiritualidade superior, vamos dizer assim, construiu essa morada para que nós, espíritos ainda devedores e inferiores, viéssemos aqui morar para a nossa evolução. E que a lei de causa e efeito não é uma lei humana, apesar de Isaac Newton ter dito, da lei da matemática, mas sim é uma lei divina, é uma lei que está na nossa consciência, tanto que nós, apesar de não aprendermos, ou não estudarmos, ou não sabermos nada, sabemos quando praticamos a maldade, mesmo que ninguém tome conhecimento. Quando nós pensamos em dizer ou fazer alguma coisa errada, a nossa consciência é o nosso primeiro juiz. O nosso primeiro remorso, o arrependimento, tudo depende de nós. Por isso que a lei do merecimento, ela não é outorgada como um privilégio a cada um de nós, mas uma consequência das nossas ações. E o que passamos e iremos passar são consequências das nossas ações, e não somente em razão da nossa fé. Por quê? Porque o mais importante, conforme a doutrina dos Espíritos, não é só pensar e crer, mas e principalmente praticar o bem. Principalmente o bem a quem? Ao próximo. E vai naquela lei que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus é o nosso modelo e guia, conforme na questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque sendo criador e responsável pelo planeta, ele fez um outro ato de amor a todos nós. Mais alto, o que ele veio? Ele veio até nós. Ele encarnou para nos ensinar como realmente amar. Aquele amor incondicional que nós ainda não sabemos praticar. O nosso amor é sempre condicionado. Eu só se te amo se tu me amar. Se tu não me der um presente, eu não te amo. Então tu não me ama, tu não me dá nada. Ah, fez aniversário, esqueceste meu aniversário. Nós somos realmente pessoas exigentes com o próximo. E o próximo é exigente conosco? Claro, porque ele tem as mesmas virtudes, os mesmos defeitos que nós. Por isso aquelas pessoas que mais nos causam irritações, desavenças, desagrados, é que em nós está inserido aquilo que eles nos praticam. Por quê? Por que nos irrita? Vamos dar um exemplo muito mais tranquilo dentro da nossa família. Alguns têm mais de um filho, 2. Tem um que pode fazer o que quiser, que nós abrandamos, perdoamos, nos resignamos. E o outro, qualquer coisa, nós já nos oriçamos. Então nós sabemos que um filho, mesmo sendo criado com todo o nosso amor, todos nós criamos dessa forma, mas nós temos as afinidades espirituais de vidas transatas. Conforme eu vi a palestra aqui, escutei a palestra anterior, que ele disse: uma criança estava aqui, eu não estou vendo nenhuma criança, ali tem uma. Aquela criança hoje, com o espírito dela, pode ser muito mais velho do que eu, nesse corpo velho, com esse espírito jovem. Vocês entendem? Nós não sabemos o nosso tempo espiritual. Nós sabemos que o corpo de hoje é necessário e está dentro dos nossos pedidos e dos nossos méritos. Então Jesus, ao fazer aquela citação, declarou que a sua missão junto a todos nós deveu-se pela misericórdia de Deus. Aquele Deus que a todo momento nos perdoa. Aquele Deus que está nos dando oportunidade de reparar todos os equívocos,
de hoje ou de outrora, que nós não lembramos. Isso também é uma misericórdia divina. Porque muitas das pessoas dizem assim, por que a gente não lembra do que foi? Geralmente nós gostaríamos de ter sido reis, rainhas, né? Tudo aquilo que hoje nos também coloca num patamar de desejos materiais. E eu sempre costumo dizer, não, eu digo, tudo que nós conquistamos aqui da terra, de aspecto material, tudo fica aqui na terra. O que nós levamos? Se acreditarmos realmente na reencarnação, levamos só nossas conquistas morais, principalmente a prática do amor ao próximo. Então o mestre é o nosso grande guia espiritual, que colaborou com a espiritualidade superior. Jesus, conforme a doutrina dos Espíritos, também já passou por todas essas experienciações que nós estamos passando. Ele também já foi um espírito necessário da sua evolução. Só que quando a terra, essa terra que nós hoje habitamos, foi fundada por ele, foi criada por ele, ele já era o Cristo. Um espírito superior, vivendo em esferas que nós, na nossa consciência hoje, física, não temos nem ideia do que é. Façamos um exemplo bem rápido. Alguns aqui já andaram, já voaram, né? Aqui todos nós estamos nos vendo, né? Embarca num aviãozinho. Dá 30 metros, não se vê mais nenhum ser humano. Mais para cima não se vê mais nenhuma casa. Quando o avião está a 30 mil milhas de altura, nós não vemos nada. Agora vocês imaginam a espiritualidade soberana olhando a terra, que é um minúsculo grão de areia em todo o patamar universal. Então nós sabemos que estamos aqui conscientes, pensando, criando, realizando, é através da espiritualidade, porque nós somos espíritos imortais. E esses pensamentos criativos ou destrutivos são amealhados pela espiritualidade superior ou inferior. Então cabe a nós decidirmos o que seremos e o que queremos. Então Kardec, quando comentou a resposta do Espírito que Jesus era o tipo mais perfeito, ele esclarece que ele seria para a terra o máximo e o mais puro Espírito Divino, que veio aqui nos ensinar a amar. Por isso que a doutrina dos Espíritos, ela, atendendo a nossa evolução também intelectual, nos faz compreender hoje as nossas dores e os nossos sofrimentos, o resultado das nossas ações e as consequências, porque nada é por acaso na nossa terra, na nossa existência, na nossa vida. O filho que nós temos que nos causa problema, o marido, a mulher que nos abandona, que nos deixa, etc. Tudo tem um sentido na vida, a causa e efeito. Se hoje sou abandonado, não quer dizer que num passado eu abandonei, mas é uma consequência da ação. Então não existe vítima, não existe algoz. Nenhum de nós é inocente na existência da Terra, justamente em razão de que este planeta é o planeta de provas e expiações, onde nós vamos aprender a nos resignar, a sermos indulgentes com todos aqueles que nós estamos inseridos no processo reencarnatório e principalmente, e é o mais difícil, a perdoarmos todos aqueles que nos ofendem. Então essa nossa evolução intelectual, que ela nos veio, né, após mais de 1800 anos, quando começou o Livro dos Espíritos, que nós sabemos que é o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque ele nos diz, faz assim, porque Kardec, a espiritualidade está dizendo, não, como eu havia dito, é a doutrina da fé raciocinada. É aquilo que vocês sentem, desde que vocês compreendam. E aquele que mais saber, aquele que mais sabe, que mais se aprofunda, mais será cobrado. Por quem? Por nós próprios. Nós mesmos é que somos cobradores. Quanto mais nós conhecemos o porquê da vida, quanto mais sentirmos as dores e os sofrimentos que nos abatem nessa existência, e mais sermos resignados, mais nós compreenderemos por que ainda estamos aqui nesse planeta. É dito pela espiritualidade que ele vai se tornar um planeta de regeneração. Seremos nós os futuros habitantes desse planeta de regeneração? Sim, se mudarmos
as nossas ações e se praticarmos o melhor em favor do próximo, se contribuirmos para a nossa evolução moral. Caso contrário, nós continuamos em planetas de provas e expiações que também existem em todo o universo, conforme Jesus nos relatou, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a aplicação da lei de causa e efeito é a lógica de que cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, cada um colhe o que planta. Então a felicidade ou a desgraça que nos acompanha como espíritos encarnados nesta vida, ou quando estivermos no plano espiritual, decorre unicamente, meus irmãos, das nossas ações, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Se agimos para o bem, nós seremos agraciados, e se agimos no mal, nós seremos prejudicados. Então, o progresso individual de cada um, apesar de que esse egoísmo pessoal deve ser outorgado àquele que está conosco, porque ele deverá ser também um progresso coletivo, não depende de ninguém, mas só de cada um de nós. Porque cada um de nós sabe o que quer, cada um de nós escolhe o que quer, e nem sempre as escolhas são as melhores. Quando nós escutamos, lemos ou falamos que a cada um segundo as suas obras, fica então evidenciado através da lógica que existe uma lei aplicável a todos nós, que então é aquilo que eu falei no início, que é a lei do merecimento. O merecimento nem sempre era para o bem, que às vezes o merecimento é para o mal também. O que é a maldade? É a ausência do bem. Nós deixamos de praticar o bem, também é uma maldade. É o princípio bíblico de que tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, o que definirá a nossa sorte futura são aquilo que nós fizemos. E não é a fé. Não é só a fé. Porque Jesus falou o quê? Segundo as suas obras. Ele não falou segundo a sua fé. Então, se as obras não tiverem a influência sobre nós, a situação de nós como espíritos jamais será aquilo que desejamos. Então é a lei da causa e do efeito, ação e reação. E ação e reação é um livro muito importante, que é do André Luiz, que nos traz exemplos maravilhosos, se vocês tiverem oportunidade, principalmente, de saber por que aqueles espíritos no plano espiritual, quando a desencarnação, sofrem tanto. E ali é explicado de uma forma muito lógica e didática pelos mentores espirituais, chamado Drúzio, principalmente, que é o mentor da ação na Mansão da Paz, que é um local no plano espiritual, daqueles espíritos sofredores. Por quê? E de repente eles dizem o que eles fizeram numa vida anterior. Depois eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Então, tanto aqui como em outros momentos da nossa existência, Jesus não colocou a fé sem as obras. Porque muitas das pessoas têm a fé cega, né? Eu tenho fé, eu acredito que Deus vai modificar a minha vida. E não faz nada. Aí reza, Senhor, e não faz nada. Por que não acontece? Porque nós somos pensamento. Nós temos que fazer o pensamento, e o pensamento ele tem que ser realizado em ações. Não somente em um pensamento. E essas ações sempre em favor do bem. Sempre em favor do bem e do próximo. Se o mais importante do que querer é o fazer, pode-se concluir então que naquilo que fizemos é que está todo o nosso mérito. Jesus enalteceu o poder da fé para mostrar a capacidade que nós todos temos de fazer o bem. E fazê-lo sempre em proveito dos outros. A fé que nada faz não possui mérito algum. O louvor que nada produz em favor do próximo não traz benefício para ninguém. Mas é aí que começa a nossa complexidade. Procuremos então nos lembrar da nossa reação frente às ações daqueles com quem convivemos. Como nos sentimos? Estávamos preparados para passar por aquele momento que
todos nós devemos ter passado, ou já passamos, ou iremos passar. Quantas surpresas, né? Sustos, não é verdade? Afinal pensamos assim, pô, estava dando tudo tão certo tá antes, por que agora não dá? São pensamentos que nos ocorrem a todo instante. Queremos o melhor para o nosso irmão, não é verdade? Principalmente para o nosso irmão familiar, nosso filho, o nosso irmão, aquelas pessoas que nós estamos convivendo. Só que esquecemos, na maioria das vezes, de perguntar o que é que ele considera o melhor. E assim, sem muita lógica, e pressionados a maioria pelo nosso orgulho, o que é que nós fizemos? Vamos decidindo por ele. Essa é a nossa intromissão na vida do próximo, esperando até que ele nos agradeça. Não é verdade? Pelo que nós estamos fazendo por ele. Mas se perguntar se era aquilo que ele queria que nós fizéssemos. Então, se ele não sentir que o estamos ajudando, o que acontece? Sentirá que a ação que nós fazemos causa um certo desconforto, levando realmente, às vezes, e quase sempre, a uma reação. E nisso tudo, via de regra, por não acreditarmos que cada um traz um processo reencarnacionista necessário para a própria evolução, mas sabendo, isso nós esquecemos, que cada um tem na consciência a lei divina. Então, na maioria das ações em favor do próximo, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não perguntamos se ele queria que nós fizéssemos daquela forma. Então, talvez a nossa contribuição, olha como é importante isso, e seria mais eficaz se nós agirmos no sentido de facilitar o acesso desse irmão que nós queremos auxiliar, que geralmente está na nossa família, à sua própria consciência, para que ele possa se recordar que talvez também nesse plano ele está conosco, também podendo nos aceitar da forma que somos. Mas então a questão muda um pouco de figura. Podemos então perguntar, como se chega então ao coração do outro? Assim mesmo, quem mata, rouba, espanca, somente o faz em momentos excepcionais, mas pelo resto da vida eles também buscam o respeito, o carinho, o amor e a aprovação dos seus semelhantes, mesmo os grandes criminosos, os grandes corruptos que nós conhecemos aqui nesse planeta, que se estão fazendo essas ações ainda em desfavor da maioria, são por necessidades coletivas da nossa evolução. Geralmente, quando alguém mata alguém, o que nós fizemos em pensamento? Se fosse a pena de morte, já botar no paredão. Se alguém pratica corrupção, vai para a cadeia, o que nós pensamos? Tem que morrer. Não é assim? Nós nunca pensamos que aqueles que praticam ação em desfavor da maioria, pela lei da causa e do efeito, irão colher as suas ações. Aqueles miseráveis de hoje, em razão daquelas ações do passado, tiveram tudo o que esses de hoje estão fazendo. Estão plantando o seu futuro. E nós, o que estamos fazendo para o nosso futuro? O que passou é passado. Se erramos no passado, mesmo aqui nesta existência, nesta encarnação, cabe a nós, cada um por si, praticar a mudança, a grande transformação íntima que nós escutamos aqui. Nós temos que nos transformar, irmãos. Lamento dizer, nós estamos indo embora desse plano. Não vai sobrar um aqui que está aqui presente, mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que ter a consciência que somos espíritos imortais. E o que queremos no futuro? Como é que queremos reencarnar? Que tipo de corpo? Que tipo de ação social? Que tipo de, sei lá, de situação? Que família nós iremos retornar? Então essa importância todos temos que ter agora. Então a doutrina do Espírito não é milagrosa. Ela traz essa consciência a cada um de nós. E se nós raciocinarmos, é verdade. Não é verdade? É verdade, não é verdade? Então talvez a nossa contribuição seja mais eficaz se agirmos no sentido de facilitar, como eu disse, que esse irmão se conscientize quando ele está fazendo alguma coisa contra a lei do amor. Então o que quer dizer tudo isso? Que nós estamos nesse planeta e já estivemos em outras oportunidades para aprender a amar.
e ainda não sabemos. Daí então é que não é muito fácil chegarmos no coração do outro. Por quê? Porque nós às vezes nem sabemos nos amar, nós não nos conhecemos. E nos ensinamentos da espiritualidade é dito: conhece-te a ti mesmo. Porque se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos praticar o amor em favor de outro? Se eu não sei nem o que é que eu quero em meu favor, às vezes. Se eu me prejudico com as minhas ações, com as minhas reações, não é verdade? Então o nosso passado, ele está efetivamente marcado pelas nossas ações. E se constitui essa energia que nós ainda trazemos na memória, porque a memória é espiritual. Por isso que alguns insights acontecem na nossa existência quando nós praticamos umas ações boas ou não. Não é verdade? Vem uma alegria, fazemos o ato de bondade, ou vem um mal-estar terrível quando nós pensamos ou praticamos alguma coisa equivocada. Então imaginemos uma situação em que nós nos envolvemos com um desentendimento com um membro da nossa família. A maneira como lidamos com essa atmosfera pesada que se instala vai depender, irmãos, vai depender realmente daquilo que inspira as nossas ações. Para nós então é motivação para que a pessoa reaja ou não reaja de uma forma tranquila ou violenta. Quanto menos calmos ficarmos, maior a probabilidade de reagirmos negativamente com as palavras ásperas que nós sempre dizemos, né? E que mais tarde nos arrependeremos amargamente, mesmo que os nossos sentimentos de afeto por aquela pessoa sejam muito profundas. Eu sempre costumo dizer assim, que as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós mais magoamos, porque nós entendemos que nós, como eu amo, eu posso dizer o que eu quiser. Principalmente os homens que trazem para o lar aquele conforto material e se acha o dono daquele ambiente. Isso acontece ainda muito nesta terra. Ele é um contribuinte para a sua evolução. Aquele lar é o cadinho necessário para que a moral aflore na sua consciência e ele possa ser uma pessoa diferente. Na questão do Livro dos Espíritos 922, perguntando se a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá então, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E eles respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso que nós já que aprendemos na doutrina dos Espíritos. Nós iremos para onde as nossas ações nos levarem, através das vibrações afinitivas com todos e com tudo. Porque é assim que existe esse coeficiente de equilíbrio. Quando a prece é aqui proferida, quando nós nos elevamos em pensamento, a espiritualidade que está nessa elevação nos acolhe e nos auxilia. Se estamos falando pela boca e o pensamento está sabendo outras coisas da vida, estamos na inferioridade e não nos auxilia em nada. Então o espírito Humberto de Campos narra um fato ocorrido com a dona Maria Augusta da Silva. Olha só que interessante, pessoal. Ela, ao retornar à sua fazenda, que estava às margens do rio Paraíba, na antevéspera do Natal de 1856, logo ali, depois de um ano de passeio na cidade do Rio de Janeiro, tomou conhecimento que durante o período em que ela estivera fora, o seu filho houvera engravidado a escrava Matilde. Diante disso, olha a reação dessa pessoa. Ela levou a escrava à noite até as margens do rio Paraíba e disse para ela: você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. A coitada estava desesperada. E a perversa mulher, um sinal para o capataz desalmado,
chicoteou-a, ela caiu no rio e disse: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor, gritou a Matilde, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia o rio abaixo, cercado pelo silêncio da noite. Passados 100 anos, a ex-fazendeira Maria Augusta, reencarnada na cidade de Passa Quatro. Já ouviram falar nessa cidade? Minas Gerais. Sofria no lar as mesmas dificuldades dos escravos dos tempos de outrora, nas senzalas, causa e efeito. Na antevéspera do Natal de 1956, um horrível temporal desabou sobre a região, alagando tudo em derredor da sua casa. A pobre, entre aspas, senhora, a ex-fazendeira, vendo a água invadir a residência, saiu da casa com o marido e as crianças. Dada então a grande quantidade de água, acabou por separar-se de todos e tombou no rio, com essas palavras da escrava Matilde: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor. Todavia, decorridos alguns momentos apenas, um cadáver de mulher descia a correnteza, cercado pelo silêncio da noite. Assim, a ex-fazendeira do Vale do Paraíba, reencarnada 100 anos depois, reparava o débito que contraíra perante as leis de Deus. Aí você dizer: Deus puniu? O que vocês acham? Deus puniu? Não existe punição. Nós somos senhores daquilo que necessitamos. Nós fizemos nosso processo reencarnatório quando retornamos à Terra. Nós escolhemos nossas provas e as nossas expiações. Portanto, esse livro, esse conto, ele está no livro Contos e Apólogos, psicografado por Chico, que é do Humberto de Campos. Portanto, e apesar das diversas, mas variadas situações difíceis que nós passamos aqui na nossa existência, essa doutrina esclarece e informa que nós deveremos passar e aprender com elas, porque só o conhecimento consegue nos fazer superá-las, entendendo que essas amarguras, dores e sofrimentos que nós passamos são necessárias à nossa evolução. E quanto mais resignados nós formos, melhor será em benefício da nossa depuração moral. Então nós ainda estamos nesse longo caminho para que nos conheçamos e aprendemos a aceitar o próximo do jeito que ele é. Mas vamos aproveitar esse momento para que numa próxima reencarnação, e lamento dizer, vamos todos reencarnar, porque aqui ninguém é santo, a colheita seja mais útil, mais proveitosa em favor de cada um de nós. Já podemos começar a mudar agora. Tem muitas pessoas que começam a fazer a dieta sempre na segunda-feira, né? Não, fim de semana eu vou empanturrar, segunda eu começo a dieta. Igualmente no esforço moral é a mesma coisa. Vamos deixar para a próxima encarnação, mas é essa que nós estamos precisando. Então, para superar as dificuldades é necessário muito esforço, nós sabemos disso, a ser realizado sempre com um propósito firme, amoroso, objetivando o quê? Buscar os nossos valores morais em favor principalmente do próximo, que será o beneficiado, mas cuja ação inicia nos beneficiando. Portanto, a cada um segundo das nossas ações, quer dizer que estamos vivenciando o resultado das relações passadas, cuja responsabilidade foi e será sempre nossa. Portanto, a semente do bem e do amor que devemos implantar hoje é obrigatória. É obrigatória. Vocês não têm ideia que a espiritualidade vem nos ensinar como nós suplicamos vir encarnar. Muitos de nós, quando desencarnam, chegam no plano espiritual e veem as faltas e as omissões que praticaram na vida quando encarnados e pedem imediatamente para retornar. Dizem os espíritos, tem 21 bilhões de almas esperando. Olha só que fila nós vamos ter, ok? Então, essa trajetória que efetuamos podemos chamar de evolução, que pode ser mais séria ou mais lenta. Pode levar séculos, estacionando nas camadas da inferioridade, agasalhando em si a preguiça, a acomodação, a indiferença, os vícios, a ausência do amor, da praticabilidade, conforme aquilo que nós escolhemos.
Então a preguiça de sair da acomodação em que estamos, devemos fazer para ampliar as nossas ações, os nossos limites. Nós não sabemos que somos capazes de fazer isso? Sabemos. Não é tão bom quando nós praticamos o amor ao próximo, a bondade. Não vem só em mim, eu não vi ninguém fazer assim, mas não é gostoso? E quando pratica o mal, pessoal, não vem logo em seguida o remorso? Ai meu Deus, por que eu falei isso? Ai meu Deus, perdoa. E se ele não perdoa? E se fica como inimigo para a próxima encarnação? Ou se torna obsessor? Pessoal, nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos. E o resultado vem. Porque então é muito mais fácil achar um culpado por tudo que nos acontece, não é assim? Ah, Deus está nos punindo. Ah, é a sociedade. É esse marido irritável, irritante. É essa mulher que só quer tudo para ela. Esses filhos egoístas. Esses sogros. Alguém sempre tem que ser alguém que faz alguma coisa para nós, né? Não somos nós. Sempre nós chamamos o culpado. E na verdade não é assim. Se nós percebemos que a falha sempre é nossa, nós mudamos esse modo de pensar e agir. A felicidade está em nós, não naquele que está conosco. Eu sou feliz por aquilo que eu praticar, não por aquele que está comigo praticar em meu favor. Tenho essa consciência. É uma verdade. Não é porque a espiritualidade nos diz, é assim mesmo se nós raciocinarmos. Então, se nós estamos doentes, nós precisamos nos cuidar, pois não adianta adiar. E se precisamos parar de beber, de comer, para restabelecer a saúde, devemos agir com determinação para alcançarmos o resultado. Ah, estou muito barrigudo. Nossa, estou mesmo. O que eu tenho que fazer? Parar de tomar muita coisa, não é verdade? A minha mulher vai me auxiliar nisso? Não. Eu que tenho que parar. Ah, eu vou querer de ser raivoso. É ela que vai resolver essa minha situação? Não, sou eu. Então, está tudo em nós. O que é que nós queremos no futuro? O melhor? Então, pratiquemos agora o melhor. Então, nós precisamos superar o medo do fracasso, de assimilar coisas novas, superar indecisões, desilusões, etc. Pode ser complicado e é. Entendemos, mas o erro é o primeiro passo do conhecimento. Pois, errando, aprendemos com equívoco para não mais praticá-lo. Não é verdade? Se as pessoas forem conscientes dos equívocos, dos erros que praticam, não pode fazer de novo, principalmente se prejudica o próximo. Então, às vezes, o erro é o nosso ensinamento para a nossa evolução. Portanto, quando Jesus afirmou a cada um segundo as suas obras, o mérito ou demérito de nossa desdita ou felicidade pertence única, exclusivamente a nós e jamais ao próximo. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta dela. As leis divinas estão na nossa consciência, como dito anteriormente. Assim, fazer o bem é se integrar a essa lei e praticá-la. E quando infringimos, é o mal que nós fizemos. Quando nós nos omitimos, também é o mal. Então, o Pai da vida nos outorga a inteligência para discernir o que acontece. E Jesus nos ensina a medida certíssima, quando afirma: não façais ao próximo o que não quereis que ele faça para ti. Em cada ação que nós fizemos para aquele que está conosco, pensemos: será que eu gostaria que ele fizesse assim para mim também? Principalmente nas reações, meus irmãos. Essa é a mais difícil. E Chico nos ensinou a tomar um copinho d'água. É mental, tá? Então, se alguém fala alguma coisa, bota água na boca e conta até 10. Se a coisa for muito grave, conta até 20. Até 1000, mas não reaja. Isso se chama indulgência. Então, como é dito pela espiritualidade superior, o mal também é ausência do bem, pois estamos inseridos nesse planeta para aprender a realizá-lo. E é fraterno e incondicional. O bem é assim, ó, eu só te faço o bem se tu me fizer o bem. Não, eu faço o bem porque eu quero fazer o bem.
E isso eu quero, sem condição, já me faz bem. Como diz Emmanuel, não sejamos autores de obras mortas através do arrependimento. Olha só que frase. Porque geralmente o mal a gente se arrepende em seguida. Só aquele que é muito malvado que não se arrepende. Mas ele vai se arrepender em qualquer momento. Se não for agora, quando desencarnar, aquela perturbação, aí pega aquela... Não, vocês não têm ideia do que acontece. Não queiram passar por isso. Façam bem. Então desconhecemos irmãos que não têm um ideal, que não constroem seus sonhos, que não realizam nada. Conhecemos pessoas assim. E que permanecem na inércia, perdendo a encarnação. Mas sabemos que o tempo passa e o arrependimento vem. Às vezes agora, ou mais perturbado no plano espiritual, cujas mensagens estão aqui nesse pequeno volume que nós vamos ler logo em seguida. Então que a nossa existência, irmãos, possa ser como aquela candeia viva, onde as experiências que nós amealhamos possam ser compartilhadas, iluminando a cada um de nós, como Jesus veio nos ensinar e nos deixar essa luz divina do amor, e que Ele nos envolva, principalmente nesse mês em que nós comemoramos o seu nascimento, mas nós sabemos que Ele nasce a cada instante em cada um de nós, quando nós praticamos o amor. Que este Natal, esse sentimento nobre, altruísta, nos envolva com toda a nossa família e com todos aqueles que nós conhecemos. Muito obrigado.